Glória a Deus. Paz, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos por um instante, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por essa noite nesse lugar. Obrigado, Espírito Santo, pelas nossas vidas. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça e misericórdia. Pai, aleluia, fala conosco, Senhor. Espírito Santo, aleluia, continua ministrando os nossos corações, Senhor. Aquilo que o Senhor deseja nos ensinar, aquilo que o Senhor deseja nos orientar. Senhor, nós estamos aqui como sua igreja para, Senhor, aleluia, sermos alinhados ao seu coração, alinhados ao seu propósito. Então, no nome de Jesus, eu quero te pedir agora, Senhor, que os seus anjos ministradores, Senhor, estejam, Senhor, pairando sobre esse lugar. Em nome de Jesus, Senhor, que o seu anjo de guerra, Senhor, esteja sobre, Senhor, esse local, sobre esse bairro, papai. No nome de Jesus, repreendendo, Senhor, todo o mal, repreendendo toda a seta, repreendendo todo o dardo inflamado do maligno, Senhor, inimigo das nossas almas. Espírito Santo, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, aquilo que o Senhor quer de nós como sua igreja nessa noite. Nós te pedimos no nome de Jesus e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em nome de Jesus no livro de João. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de João, capítulo de número 8. Amém? Todos acharam? João capítulo 8. Se alguém puder auxiliar a irmã aqui, por gentileza. Glória a Deus. Vou esperar a irmã achar em nome de Jesus. Amém? Irmãos, semana retrasada, na verdade desde a semana retrasada, o Senhor tem ministrado muito meu coração nesse texto. Inclusive, nós, o Ministério de Jovens, fizemos uma live no sábado passado. Não é live que chama, né, Atali? Como é que chama aquilo? Oi? Uma reunião virtual, uma reunião virtual. E eu ministrei um pouquinho para eles sobre esse texto, irmãos. E o Senhor ministrou muito ao meu coração. E o meu desejo é que o Senhor ministre o seu coração nessa noite também. E uma das coisas, irmãos, que nós precisamos entender é que quem muito foi perdoado, diga assim comigo: quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, muito ama. Essa frase falou muito comigo e tem falado muito comigo todos esses dias. Mas quando eu li esse texto, eu comecei a compreender essa frase que está no meu coração, está na minha alma, está no meu espírito, pulsando todos os dias. Quem muito ama, quem muito foi perdoado, muito ama. O Ministério de Louvor estava cantando uma canção em relação a quem foi agraciado, quem recebeu a graça, irmãos, não vive mais em condenação. Quem recebeu a graça do Pai, quem recebeu a graça do nosso Pai, não vive mais em condenação,
mas também não vive mais condenando. E é isso que eu quero que o Espírito Santo ministre os nossos corações, da mesma forma que Ele tem ministrado o meu coração esses dias, amém? João 8 diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, Ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E Ele assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todo e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. E os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Então Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém as condenou? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, eu confesso que esse texto ele tem me constrangido em algumas coisas. E aqui nós vamos aprender, irmãos, o que é ser cristão, o que é viver uma vida cristã. E para nós entendermos esse contexto, eu preciso falar algumas coisinhas para você. Precisamos entender duas coisas. Quem eram os mestres da lei? Porque foram os mestres da lei e os fariseus que introduziram aquela mulher diante de Jesus. Então nós precisamos entender quem eram essas pessoas. Eram homens judeus que tinham como princípios a lei de Moisés, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco. Porém, adulteravam a lei para os seus benefícios. Eram doutores, mestres da lei, ou seja, havia um conhecimento profundo neles, mas eram vazios na revelação. Entenda um pouquinho isso aqui, irmãos. A Bíblia está dizendo que, se você ler uns versículos anteriores, esses homens, esses mestres da lei, esses doutores da lei, em todo tempo eles buscavam uma ocasião, buscavam uma oportunidade para prender Jesus, para julgar Jesus, para condenar Jesus. E a Bíblia vai dizer em um texto anterior que Jesus ele está numa festa, chamada Festa das Cabanas. Você pode ler isso depois na sua casa com mais tempo. Mas Jesus ele está numa festa chamada Festa das Cabanas. E ali a festa está rolando. E Jesus ele não está diretamente visível para as pessoas. Mas o texto vai dizer que nos momentos finais da festa,
Jesus ele aparece e ele começa a falar do seu grande amor, falar do seu grande propósito. E esses homens, a partir desse momento, então, eles começam a tramar, porque o desejo deles era realmente pegar Jesus, condenar Jesus, mas por muitas das vezes ainda não era permitido, porque ainda não era chegada a hora de Jesus ser condenado e nem crucificado. Então o texto vai continuar e vai dizer que até mesmo Nicodemos, um dos fariseus, eles chegam para diante daqueles homens que estavam tentando pegar Jesus, e ele fala assim: Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo, para saber o que ele está fazendo? Aí no versículo 52 do capítulo 7 diz assim: ele respondeu: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. No versículo 53, então cada um foi para a sua casa. Aí no capítulo 8 começa Jesus. Então Jesus ele estava numa festa, ficou ali até o momento dele manifestar o seu propósito naquela festa e foi embora. E aí a Bíblia vai dizer que no capítulo 8, logo cedo, ele já está de volta para o templo, para a sinagoga, para ensinar o povo. E os mestres da lei, doutores da lei, sabendo disso, o que eles fizeram? Eles arranjaram uma maneira, arranjaram uma forma de pegar em Jesus em algum erro. E qual a forma que eles encontraram? Foi pegar uma mulher que foi pega no momento do adultério, no seu momento de fraqueza. Então aqueles mestres pegam aquela mulher e levam diante de Jesus, e a cena é: Jesus está ensinando os discípulos, e de repente, agora aquela mulher, ela torna-se o centro das atenções naquele lugar. Jesus para de ensinar os discípulos, o povo, a multidão, e agora quem está no centro das atenções é aquela mulher e aqueles homens chamados doutores da lei. Doutores da lei eram judeus que conheciam muito bem a lei, a Torá, o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles conheciam muito bem. E quando nós vamos ler a história, vai ver, eles vão querer agir diante da lei, baseado na lei. E a lei vai dizer que quando um homem e uma mulher era pego em adultério, aquele homem e aquela mulher deveriam ser apedrejados. Então aqueles homens, eles pegam aquela mulher e introduzem na cena. E eles chegam diante de Jesus. Como diz o versículo 3, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram: Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério. Na lei, Moisés ordena apedrejar tais mulheres. Irmãos, nós precisamos entender, quando eu falei essa frase, quem muito foi perdoado, muito ama, nós precisamos entender o verdadeiro propósito de Cristo sobre a nossa vida. Nós precisamos entender o verdadeiro propósito de Deus na nossa vida. E a palavra do Senhor, ela vai dizer que os homens pecaram, a humanidade havia se afastado de Deus. A humanidade havia rejeitado os preceitos de Deus, os propósitos de Deus. E isso automaticamente gerou um abismo entre Deus e o homem. Então não havia mais acesso a Deus por causa do pecado do homem, por causa do pecado da humanidade. Houve-se uma separação entre o pai e os filhos. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que Deus
sabendo dessa situação, ele não iria deixar daquela forma. Porque, irmãos, eu e você somos criaturas, somos semelhanças de um pai amoroso, de um pai que ama, de um pai que não rejeita os seus. Então ele não suportou, o pai não suportou ver o filho afastado da sua presença. O pai não suportou ver os seus filhos afastados do seu amor. Então a Bíblia vai dizer que ele prepara, aleluia, alguém, aleluia, para religar o homem novamente ao pai. E quem era esse homem? Jesus Cristo. Então a palavra de Deus vai dizer lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Então, irmão, naquela entrega do Pai, aleluia, ele deu a oportunidade do homem ser religado novamente ao seu amor e à sua misericórdia. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. A primeira coisa que nós precisamos entender em relação ao amor de um pai é que ele não te amou primeiro esperando que você se consertasse. Ele não te amou esperando primeiro que você arrumasse a sua vida e que nem eu arrumasse a nossa vida. Muito pelo contrário, ele nos amou mesmo nós ainda sendo pecadores. Mesmo nós sendo pecadores, a Bíblia vai dizer que ele nos amou, porque ele tinha prazer na sua criação. Então ele precisava elaborar um projeto, aleluia, onde que ele pudesse novamente religar, aleluia, a sua criação ao seu amor. E ele envia Jesus. E quando nós vemos, irmãos, esse texto, homens conhecedores da lei, homens que tinham as suas vidas dedicadas ao estudo da lei, tinham vida, tinham tempo, aleluia, gastos para entender a lei, para vivenciar a lei. Mas esses mesmos homens que estavam aprendendo sobre a lei foram os mesmos homens que quiseram condenar uma mulher. Aqueles mesmos homens que estavam aprendendo da lei, da Torá, dos princípios de Deus, eram os mesmos homens que queriam condenar aquela mulher no seu erro. E nós precisamos entender, irmãos, que quando Moisés subiu naquele monte e recebeu as tábuas da lei, ou seja, os 10 mandamentos, ali Deus estava dando uma lei para que o povo pudesse andar em uma lei moral. E o que é uma lei moral? Uma lei moral é uma lei que ela te traz uma direção de vida, uma direção de regra. E eles tinham nas suas mãos uma lei moral. Os 10 mandamentos era uma lei moral para aquele povo, e ali continha tudo como eles deveriam viver e como eles deveriam agir. Se você ler os 10 mandamentos, você vai ver que lá, entre várias ordenanças, não é uma suposição ali é uma ordem. 10 mandamentos. Entre vários está ali: não adulterarás. E eles se apegaram exatamente nesse texto para condenar aquela mulher. E realmente eles quiseram fazer valer a lei de Moisés na vida daquela mulher. Então eles pegam a lei, introduzem na vida daquela mulher, para que aquela mulher fosse condenada. Só que o que me chama a atenção, irmãos, é que eles levaram aquela mulher para uma pessoa que conhecia todas as coisas,
para uma pessoa, aleluia, que era filho daquele que criou a lei. E por ele ser conhecedor daquele que criou a lei, mal sabiam eles, irmãos, que da mesma forma que eles estavam agindo com aquela mulher, aquela lei iria voltar-se para eles mesmos. Quando você começa a ler o texto, você vai ver que versículo 6 diz assim: eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever no chão. A Bíblia, irmãos, ela não relata o que Jesus estava escrevendo na terra. A Bíblia não relata. Mas vamos imaginar, como diz o pastor, com a nossa mente santa. Imagina Jesus sendo conhecedor de toda a lei, certo? E eles veem os judeus, fariseus, religiosos, pegando uma mulher, introduzindo naquele cenário, e sabendo que eles estavam com o propósito de condená-lo, porque na verdade eles queriam pegar Jesus. Mas aí é que eu vejo a graça de Deus alcançando a vida de uma pessoa, no caso daquela mulher. Então eles introduzem aquela mulher, e eu imagino Jesus se inclinando e escrevendo na areia. Se eu fosse vocês, eu revia os meus conceitos e se arrependesse. Porque a Bíblia vai falar que ele se inclinou e começou a escrever na areia. A Bíblia não fala o que escrever, irmãos, mas a gente pode imaginar, a gente pode pensar. Então eu imagino Jesus ali: olha, o bicho vai pegar para vocês, é melhor vocês se arrependerem, porque o negócio vai ficar estreito para vocês aqui. E a Bíblia vai dizer que eles insistem com Jesus. E aí, Jesus, o que tu dizes? Aí chegou uma hora que Jesus: tá bom, eu dei chance para vocês. Jesus se levanta. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Irmãos, esses homens, eles tiveram a oportunidade de se arrepender daquilo que eles estavam fazendo. Por quê? Porque a lei, ela vai dizer que quando o homem e a mulher eram pegos no ato, quem é que eles introduziram naquela cena? Apenas a mulher. Apenas a mulher. E a lei vai dizer que era necessário que os dois fossem introduzidos, mas eles introduziram apenas a mulher. Aonde estava o homem? É onde que nós conseguimos enxergar o primeiro erro daqueles homens. Eles omitiram a lei, eles mentiram sobre a lei, porque a lei vai dizer que era para os dois morrerem, e eles apenas introduzem a mulher. E Jesus sabia disso. Jesus conhecia a lei. E aí é onde que eu consigo imaginar Jesus dando uma oportunidade para eles. Ó, se arrepende, porque eu sei qual é a verdade. Eu sei o que está escrito na lei, porque foi meu pai que fez a lei. Então eu estou dando chance para vocês se arrependerem. Mas já que vocês não querem se arrepender, então tá bom. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E o que começa a acontecer a partir daí, irmãos? A Bíblia vai dizer que um a um começa a sair, por causa de uma coisa chamada consciência. Consciência. A consciência deles, naquele momento, estavam sendo acusadas,
estavam sendo condenadas. Por quê? Porque eles eram homens, doutores da lei, mas não tinha revelação da lei. É por isso que a Bíblia vai dizer: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por que que a letra mata? Irmãos, não é errado nós aprendermos, não é errado nós termos conhecimento, mas é necessário, irmão, que com conhecimento haja revelação do propósito de Deus. E era o que eles não tinham. E por eles não terem revelação da lei, eles tinham apenas a letra. Mas a letra sem revelação, ela mata. Porque a letra sem revelação, ela faz de você um homem injusto, uma mulher injusta. E a lei, com a letra sem a revelação, haviam feito isso na vida deles. Então eles vão condenar, eles querem condenar aquela mulher. Aí Jesus, ele entra em cena. Se vocês não têm pecado, tira a primeira pedra. E eles começam a sair, um por um. Precisamos entender que a letra precisa gerar em nós revelação, intimidade com Deus. Não adianta, irmãos, nós apenas lermos. É bom ler, porque a leitura, ela gera conhecimento a nós. Ela gera conhecimento, mas é necessário que eu e você tenhamos revelação de tudo aquilo que está escrito nessa lei, nesse livro. E é tão interessante, irmãos, que a lei vai dizer que quando duas pessoas eram pegas no adultério, no ato do adultério, elas deveriam ser apedrejadas, mortas. E Jesus, ele eleva esse nível de lei. Como que Jesus eleva esse nível de lei? A lei dizia que era necessário o ato. Aí agora Jesus diz assim: se você olhar, você já pecou. Então Jesus, ele eleva um nível. Irmãos, entenda uma coisa nessa noite. O grande ápice de nós, homens e mulheres de Deus, o grande ápice é nós sabemos que um dia nós estávamos em uma condição de pecadores, de rejeitados, por causa dos nossos próprios erros, dos nossos próprios pecados. Mas o amor de Deus nos alcançou. E esse amor de Deus, irmãos, ele nos alcançou para que nós fôssemos semelhança do Pai, para realizarmos aquilo que o Pai realizou. A maior dádiva de uma pessoa que foi muito perdoada é ela amar, é ela ter misericórdia, é ela ter compaixão das pessoas, é ela se colocar no lugar daquela pessoa, aleluia, como se fosse ela que estivesse errando, como se fosse ela que estivesse pecando e precisando de alguém, aleluia, que cobrisse a sua vida. A maior qualidade de um homem, de uma mulher de Deus, é saber que ela errou e que ela vai errar, mas que ela pode encontrar pessoas que vão, aleluia, estender as mãos, aleluia, para que gere, aleluia, restauração sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história. A lei não faz isso. O papel da lei é condenar, mas a graça de Jesus
aleluia, é dar uma nova oportunidade, aleluia, para mim e para você todos os dias. Isso chama-se graça, isso chama-se misericórdia, isso chama-se amor. Essa é a maior virtude de um homem, de uma mulher, que entende, aleluia, que ela foi muito perdoada, que ele foi muito perdoado. É agora, aleluia, ele retribuir a Deus, aleluia, esse amor, amando. Oh, aleluia. É muito fácil, irmãos, aleluia, para nós acharmos que somos justos, acharmos que somos bons. Mas ser justo não significa, Júnior, que eu sou bom. Ser justo significa que um dia eu fui justificado por um Deus de amor. E por eu ter sido justificado por um Deus de amor, agora eu ando em justiça por esse Deus de amor. É fácil para nós acharmos, aleluia, defeito nos outros. É fácil para nós, aleluia, nos sentirmos, aleluia, como queridinhos de Jesus e apontar o erro do meu irmão. Difícil é, aleluia, eu estender a minha mão e falar: olha, se arrependa. Jesus tem uma nova história para a sua vida. Jesus, ele pode restaurar a sua vida. Jesus, ele pode mudar a sua história. Isso é difícil, irmãos. É fácil condenarmos. Para esses religiosos era muito fácil condenar, porque eles tinham a lei, e a lei trazia respaldo para eles, para condenar aquela mulher. Mas, aleluia, o grande erro daqueles homens foi achar que eles iriam passar isentos pela sua própria lei. Era eles acharem, aleluia, que eles iriam condenar aquela mulher, e aleluia, que aquela condenação não iria se voltasse para eles. Aqueles homens, eles tiveram oportunidade, aleluia, de se arrependerem, de se prostrarem diante de Jesus, mesmo conhecedores da lei. Mas não adianta sermos apenas conhecedores, precisamos ter revelação, precisamos ter intimidade com o dono da lei, irmãos. Precisamos ter intimidade, é o que falta, aleluia, muitas vezes em nossas vidas. Temos toda a autoridade, aleluia, para julgarmos, para apontarmos, mas não temos autoridade, aleluia, para sermos misericordiosos. Mas Jesus disse: misericórdia eu quero e não sacrifício. Aqueles homens tinham conhecimento, mas não tinham verdade. O conhecimento adquirido por eles era para os seus próprios benefícios, era para julgar os outros e isentá-los da condenação. Mas com Jesus não. Jesus é justo. É por isso que eu e você estamos aqui nessa noite, porque nós fomos justificados. E por nós termos sido justificados, aleluia, como diz Romanos 3:25, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, aleluia, nos justificou. É por causa do sangue de Jesus que eu e você estamos aqui nessa noite. Não é porque eu sou bom, não é porque você é bom, não. Aleluia, bom só existe um, o Pai, só Ele é bom. Nós estamos caminhando para um aperfeiçoamento. Nós estamos caminhando, aleluia, para uma melhora de vida. Nós estamos caminhando, aleluia, para alcançar, como diz as Escrituras, a estatura de um varão perfeito. Mas nós não somos perfeitos ainda. Então não exija de alguém aquilo que você não é. Não exija de alguém aquilo que você não é.
Esses homens estavam exigindo daquela mulher aquilo que eles não eram. Eles tinham uma lei, mas eles não viviam a graça, a verdade da lei. E é por isso então que Jesus, Ele, aleluia, aceita o plano do Pai, para unificar novamente o homem ao Deus, para unificar aquilo que estava afastado, aquilo que o pecado afastou, aquilo que o pecado trouxe a separação. Jesus, Ele uniu novamente. O pastor, ele diz que nós devemos ler a Bíblia toda, amém? Isso é uma verdade para nossas vidas. Mas eu quero incentivar você, irmãos, a ler Romanos, o capítulo de Romanos, o texto, o livro de Romanos todo. Quando você lê, quando você estudar o livro de Romanos, você vai entender sobre perdão, você vai entender sobre amor, você vai entender sobre misericórdia, você vai entender sobre graça e sobre justificação. Foi isso que Jesus fez comigo e com você. Ele nos amou, Ele nos perdoou e Ele nos justificou. E a palavra de Deus vai dizer, quando os apóstolos receberam o ID, receberam a ordenança de fazer o ID, era para eles fazerem amor, era para eles, aleluia, manifestar tudo aquilo que eles haviam aprendido com Cristo. Aqueles homens estavam preparados para pegarem aquelas pedras. Eles estavam apenas esperando um erro de Jesus. Eles estavam preparados para jogar aquelas pedras, para lançar aquelas pedras, mas eles não puderam, porque a graça de Deus estava naquele lugar. A graça de Deus, aleluia, alcançou aquela mulher. Não queira pegar as pedras que continuam jogadas no chão. Não queira, irmãos. É muito fácil nós pegarmos pedras, mas não queira, deixa elas no lugar que elas estão. Deixa elas no lugar que elas estão no chão. Eles não puderam pegar. Não queira nem eu e nem você pegar, aleluia, aquilo que Jesus, aleluia, não ordenou a pegar. Aquelas pedras, eles não puderam lançar sobre aquela mulher, porque Jesus manifestou naquele momento a doutrina, a teologia. Você pode estudar isso depois, irmãos, da justificação, irmãos. E a justificação é o homem separado de Deus, e Deus preparar o seu plano, o seu filho, e unir novamente o homem a Deus. Não queira, por mais que seja difícil, por mais que seja algo que te traga ímpeto de você agir dessa maneira, de nós agirmos dessa maneira, não haja, porque você foi muito perdoado. Eu fui muito perdoado, irmão. Isso me faz ser mexido, irmãos, porque eu penso todos os dias, Senhor, eu pequei todos os dias, eu peco todos os dias, e mesmo assim o Senhor continua me amando. Que amor é esse, Ju? As pessoas não entendem. As pessoas não entendem, irmãos, que o único projeto, o único plano de Jesus, aleluia, foi restaurar o que estava perdido. O plano de Jesus não foi condenar o mundo. O plano de Jesus é salvar o mundo. O plano de Jesus foi não morrer por pessoas sãs, mas foi perdoar os pecadores. Então, em nome de Jesus, essa palavra tem mexido comigo todos os dias, porque eu me coloco nessa condição.
Quantas vezes eu julguei? Quantas vezes eu condenei? Mas quando nós temos revelação da palavra de Deus, nós procuramos viver a palavra de Deus. Se nós, como igreja, não buscarmos colocar o Evangelho de Cristo em prática, não é o Evangelho de Cristo que nós estamos aprendendo. Pode ser qualquer outro Evangelho, menos o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo, ele nos ensina a lei do amor. E a lei do amor é amar sem ser amado. A lei do amor é amar sem ser amado. Quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 13, irmãos, lá vai falar do amor. Lá vai falar tudo que nós fizermos. Se não tiver amor, não vai valer nada. Eu posso pregar, eu posso pular, eu posso cantar, posso orar, eu posso profetizar, posso fazer tudo. Se não tiver amor, é como um sino que faz um grande barulho, mas logo em seguida é abafado. Não deixe o seu amor se abafar. Continue manifestando o amor de Deus, a misericórdia de Deus sobre as pessoas. É para isso que a igreja foi instituída sobre a face da terra, para manifestar aquilo que um dia o meu pai, o seu pai manifestou. Graça e misericórdia sobre a sua vida, no nome de Jesus, amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Talvez você entrou aqui nessa noite vivendo uma condenação. Talvez você entrou aqui nessa noite com o seu coração pesado por palavras. E muitas vezes essa palavra não veio de fora. Muitas vezes essa palavra veio de pessoas que você ama. Muitas vezes essa palavra veio de pessoas que estão ao seu redor. E de repente você entrou nessa noite aqui com um senso de condenação. Mas eu quero te dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há, aleluia, para aqueles, aleluia, que eu quero convidar você nesse momento a você fazer uma reflexão aí no seu coração. Talvez também por algum motivo você tenha julgado as pessoas. Talvez não é nem a sua vontade julgar as pessoas, condenar as pessoas, mas de repente o seu ímpeto faz com que você haja dessa forma. Eu quero convidar você, aleluia, a fazer essa reflexão e começar a pedir perdão para o Senhor, começar a pedir perdão para o Pai. Lembre-se, irmão e minha irmã que está aqui nessa noite, você foi muito perdoado, você foi muito perdoado. E você, por ter sido muito perdoado, você muito ama. Aleluia. O seu maior dom, aleluia, aleluia, é amar, é cuidar, é atrair pessoas. Oh, xerecalabaxoramanas. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Aleluia, Senhor. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Oh, eu desconheço um outro amor assim. Oh, xerebarás. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás.
Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Oh, aleluia, Espírito Santo. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobre, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não me importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Oh, aleluia, Para mim. aleluia. Senhor, Pai, em nome de Jesus. Senhor, aleluia, nós, como tua igreja, Senhor, te pedimos perdão, Senhor, por tantas injustiças, por tantas condenações, Senhor, por tantos julgamentos sem necessidade, Senhor. Porque quem muito foi perdoado, muito ama. E nós fomos muito perdoados, Senhor. Eu tenho essa consciência, Senhor, de que fomos muito perdoados. Em nome de Jesus, nós te pedimos perdão, Senhor, por tantas palavras liberadas, por tantas sentenças liberadas sobre pessoas, por tantos incentivos errados sobre pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, como sua igreja, nós te pedimos perdão nessa noite. Que haja, Senhor, uma cura no nosso coração. Que haja uma cura, uma restauração, Senhor, em nosso coração, Senhor, nessa noite, no nome de Jesus, Senhor, aleluia. Que essa pessoa, aleluia, papai, que sofreu condenação, que sofreu injustiça, que ela seja liberada agora no mundo espiritual, Senhor. Que toda palavra
que foi lançada contra a vida dela, Senhor, seja quebrada, seja anulada no nome de Jesus, Senhor amado. Nós queremos, Senhor, aleluia, viver pela Tua palavra. Senhor, nos ensina a viver pela Tua palavra, nos ensina a aplicar a Tua palavra sobre os nossos corações, dia após dia, Senhor. Nos ensina a ser melhores, Senhor, aleluia. Fomos justificados por Ti, Senhor. Fomos justificados para, Senhor, aleluia, sermos, Senhor, justos com as pessoas, Senhor. Então nos ajuda, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. A palavra de Deus, irmãos, ela vai dizer que Jesus, ele vira para aquela mulher e diz: onde estão os seus acusadores? Onde estão as pessoas que queriam te condenar? E ela diz: não estão mais, Senhor. E ele diz: nem eu te condeno, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Você entende que Jesus não isentou o pecado daquela mulher, mas ele ofereceu restauração para a vida dela. Ela saiu daquela cena, ela saiu daquele cenário para viver uma vida de restauração. Então, em nome de Jesus, saia desse cenário para viver uma vida de restauração no nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós vamos orar, amém, nesse momento, amém, pastor André? Pelos enfermos, pelas pessoas que estão enfermas. Que o Espírito Santo tenha ministrado o seu coração, irmão, como tem ministrado o meu coração profundamente sobre essa palavra, sobre esse texto, no nome de Jesus, amém?